Um olhar crítico sobre a herança política de Eduardo Bolsonaro. Entre a ascensão e a queda, o vídeo Eduardo Bolsonaro se ferrou em pode perder o seu cargo. Ele não se limita a um simples resumo de notícias sobre Eduardo Bolsonaro. Ele mergulha em um tema mais profundo. A análise crítica da trajetória política do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, explorando as nuances que cercam sua ascensão e a possibilidade de sua queda. A linguagem informal e impactante do título, embora possa soar superficial, serve como um catalisador para a discussão central do vídeo, a fragilidade da herança política, construída por Eduardo Bolsonaro. A apresentadora, Andréa Gonçalves, utiliza o discurso inflamado e a retórica incisiva para desconstruir a imagem de um político que, segundo ela, se beneficiou do sobrenome para alcançar o poder. O vídeo expõe de forma contundente as acusações que pairam sobre Eduardo Bolsonaro, desde a investigação por corrupção e o uso indevido de recursos públicos até a denúncia de práticas ilícitas em suas campanhas eleitorais. A argumentação da apresentadora se baseia na crença de que a conduta política de Eduardo Bolsonaro, marcada por discursos de ódio e ataques à democracia, resultou em um desgaste crescente de sua imagem pública e na perda de apoio popular. A investigação judicial sobre Eduardo Bolsonaro, que se intensificou após a derrota de seu pai nas eleições presidenciais de 2022, é apresentada como um divisor de águas em sua carreira política. A possibilidade de perder o cargo, através de uma condenação judicial, é colocada como uma hipótese real, alimentando o tom de denúncia e alerta presente no vídeo. O vídeo, em sua essência, levanta a questão crucial sobre a sustentabilidade da herança política de Eduardo Bolsonaro. A apresentadora, através de sua crítica ferrenha, questiona se o capital político herdado do pai, aliado à estratégia de promoção de um discurso radicalizado, será suficiente para mantê-lo no cenário político. Através da análise dos pontos-chave do vídeo, podemos perceber que Andréa Gonçalves, além de apresentar informações sobre os recentes problemas jurídicos e políticos de Eduardo Bolsonaro, busca gerar um debate sobre a natureza da sua carreira política. Ela levanta a questão de se a ascensão de Eduardo Bolsonaro se baseia em um legado genuíno ou em uma estratégia de autopromoção que agora está sendo desafiada pelas investigações e pela perda de apoio popular. O vídeo, portanto, transcende a mera descrição de eventos e se torna uma análise crítica da trajetória política de Eduardo Bolsonaro, tecendo um retrato que coloca em xeque a sua capacidade de perpetuar a herança de seu pai e manter-se no poder. A herança política em questão, Eduardo Bolsonaro e a busca por legitimidade. O vídeo Eduardo Bolsonaro se ferrou em pode perder o seu cargo mergulha em um debate complexo e polêmico. A busca por legitimidade dentro da dinâmica da herança política. Através de uma análise crítica e contundente, a apresentadora Andréa Gonçalves questiona a trajetória de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e levanta a questão central: a herança política pode ser um trunfo ou um fardo? A crítica central do vídeo se concentra no fato de Eduardo Bolsonaro ter se beneficiado do sobrenome para alcançar o poder político, sem necessariamente ter construído uma base sólida de apoio próprio. A argumentação da apresentadora se baseia na ideia de que a ascensão política de Eduardo Bolsonaro se deu mais por uma estratégia de autopromoção do que por uma real conexão com as demandas e necessidades da sociedade. O vídeo utiliza as investigações judiciais que Eduardo Bolsonaro enfrenta, envolvendo acusações de corrupção, uso indevido de recursos públicos e possíveis práticas ilícitas em campanhas eleitorais, como um exemplo concreto da fragilidade da sua base política. A perda de apoio popular, especialmente após a derrota de seu pai nas eleições presidenciais de 2022, é apresentada como um indicador de que o capital político herdado não é suficiente para garantir sua permanência no cenário político. A discussão sobre a legitimidade da herança política transcende o caso específico de Eduardo Bolsonaro. Ela levanta um debate fundamental sobre a relação entre o poder, a família e a democracia. A herança política, muitas vezes associada à tradição e ao legado familiar, pode ser vista como uma forma legítima de ascensão ao poder, mas também pode gerar questionamentos sobre a meritocracia e a participação democrática. O vídeo Eduardo Bolsonaro se ferrou em pode perder o seu cargo coloca em pauta a seguinte questão: qual é o papel da herança política
na construção de uma carreira política sólida e legítima. A apresentadora Andréa Gonçalves, através de sua análise crítica e contundente, sugere que a herança política, sem a construção de uma base sólida de apoio e a demonstração de compromisso com os valores democráticos, pode se tornar um fardo e um obstáculo para a permanência no poder. O vídeo, portanto, se torna um espaço de reflexão sobre o significado da herança política no contexto brasileiro, levantando questionamentos sobre o papel do legado familiar, a busca por legitimidade e a importância da democracia na construção de uma carreira política. Publicado em 2023 pelo canal Andréa Gonçalves Resistência, nos convida a uma análise profunda e atualizada sobre a trajetória política de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O título, carregado de linguagem coloquial e crítica, reflete a postura da apresentadora e a percepção de que a herança política, muitas vezes vista como um trunfo, pode se tornar um fardo. O vídeo, além de abordar os recentes problemas jurídicos e políticos enfrentados por Eduardo Bolsonaro, como as investigações por corrupção e o uso indevido de recursos públicos, aprofunda a discussão sobre a legitimidade da herança política na era contemporânea. A questão central levantada é: pode-se construir uma carreira política sólida e legítima apenas com o legado familiar? A análise da apresentadora Andréa Gonçalves aponta para uma crítica contundente à estratégia política de Eduardo Bolsonaro, acusando-o de ter se beneficiado do sobrenome para alcançar o poder, sem ter construído uma base sólida de apoio próprio. A perda de apoio popular, principalmente após a derrota de seu pai nas eleições de 2022, é apresentada como um indicador de que a herança política, sozinha, não garante a permanência no poder. A investigação judicial sobre Eduardo Bolsonaro, que se intensificou após as eleições, é retratada como um momento crucial em sua trajetória política. A possibilidade de perder o cargo, através de uma condenação judicial, é apresentada como uma ameaça real à sua carreira política. É importante lembrar que desde a publicação do vídeo em 2023, novas informações vieram à tona, completando o cenário e aprofundando a análise. Eduardo Bolsonaro, apesar das acusações e investigações, continua ativo no cenário político, embora tenha perdido seu mandato como deputado federal. Ele se tornou um dos principais porta-vozes do bolsonarismo e continua a promover um discurso radicalizado, criticando o governo Lula e defendendo a agenda de seu pai. O vídeo de Andréa Gonçalves nos convida a uma profunda reflexão sobre a herança política no Brasil e no mundo. É uma discussão complexa que aborda a relação entre o poder, a família e a democracia. A herança política pode ser um elemento positivo no processo de formação de líderes, transmitindo valores e ideais. No entanto, é essencial que a herança seja comprovada por ações próprias, compromisso com a ética e a democracia, e não apenas pela herança do nome. O debate sobre a herança política transcende a figura de Eduardo Bolsonaro. É uma questão que afeta vários países e diversos atores políticos. Em um mundo cada vez mais complexo e globalizado, a busca por legitimidade se torna uma tarefa fundamental para qualquer líder político. A legitimidade não pode ser herdada, ela deve ser construída através de ações consistentes, compromisso com o bem comum e a defesa dos valores democráticos.